Careca de Saber. Às 6h29, professor Karnal, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos os nossos ouvintes. Acabou a chuva, parece que a frente fria vem se aproximando de São Paulo. É isso aí, diz que o fim de semana vai fazer 8 de mínima no sábado, viu, professor? Que delícia, endurece tudo, Discordo, mas enfim, temos que aguentar o inverno assim como o verão. Professor, julgamento do TSE, hein? O que o senhor acha que vai ficar disso como recado final para os eleitores do nosso país, hein? Eu acho que existem duas questões que, para mim, que não sou um jurista nem um advogado, são estranhas. A primeira falta praticamente um ano para terminar o quadriênio para o qual a chapa Dilma Temer foram eleitos para 4 anos. E é agora que estão julgando se houve ou não validade da eleição. Eu acho que seria julgar o recurso de um prisioneiro já executado. Por que é que isso não foi feito antes? Por que que isso não aconteceu antes? As contas não foram aprovadas, é a demora que eu estou estranhando. Talvez tenha um motivo técnico que eu desconheço. E a segunda questão que o público certamente vai se irritar é o choque entre usar ou não provas que aumentem a culpa, aumentem as implicações que tem a chapa. Ou seja, se as delações mais recentes, que vieram póstumamente ao pedido do PSDB, se essas delações devem ser usadas. Talvez legalmente elas não devam ser usadas, mas aí passa ao grande público a seguinte ideia: há provas contra, porém, por recursos jurídicos e tradições jurídicas, nós não podemos utilizá-las. Fica um pouco o caso O.J. Simpson nos Estados Unidos. Sabemos que ele matou, mas não temos condições de reverter o julgamento. Então fica uma questão complicada para o grande público, quando há um choque entre a forma jurídica, usa ou não a delação, e há um choque entre o conteúdo. Quer dizer, só existe crime se for absolutamente cumprido o rito jurídico. É mais fácil entender isso como jurista do que entender como leigo, como cidadão comum brasileiro. Professor Karnal, queria mudar de assunto com o senhor, é o Pedro Campos. O Shopping Pátio Higienópolis, aqui na zona oeste de São Paulo, está sendo acusado pela prática de racismo por um jornalista e artista plástico. Ele relatou em redes sociais que um segurança confundiu o filho dele, que tem 7 anos e é negro, com um pedinte. E ele conta que ficou surpreso quando a segurança perguntou se o garoto estava o incomodando, né? Não sabiam que era filho dele, obviamente, e disse que tinha ordens expressas para tirar crianças pedintes que tivessem ali circulando pelo shopping. Como que o senhor vê mais um caso desse sendo registrado em uma área nobre aqui da cidade de São Paulo? Nós temos um problema grave no Brasil, que é o racismo. Há poucos dias a Unicamp, para minha alegria, aprovou a política de cotas e, infelizmente, um professor da casa, médico, disse que a Unicamp estava optando por nádegas e não por cérebros, o que demonstra como essa questão é delicada e problemática no Brasil. Ao invés de discutir cotas, que é uma discussão interessante, parte para a ofensiva e para a vulgaridade, além do preconceito aberto. Houve um caso mais antigo no Copacabana Palace, que um alemão casado com uma brasileira afrodescendente entrou com o marido no hotel no Rio e os seguranças a impediram de entrar porque achavam que era uma prostituta com um estrangeiro. Houve um caso recente no Shopping Eldorado, numa loja de brinquedos, que foi bastante noticiado, em que uma moça também afrodescendente viu um brinquedo, não levou, saiu da loja e foi perseguida por segurança. E há este caso recente. É complicado para um segurança, racismo é uma realidade, indubitável, é complicado para um segurança, porque se há clientes, se há frequentadores do shopping que vão ser abordados por pedintes, eles vão reclamar que o shopping não impede pedintes, mendigos, de estarem dentro do shopping e vão reclamar na direção. E quando acontece um incidente lamentável que mostra como funciona a reação brasileira ao fenótipo, a aparência das pessoas, que associa a negritude à pobreza e a risco, inclusive, que faz parte da nossa tradição preconceituosa, isso também cria um problema. Então, essas questões têm que ser debatidas. Seguranças têm que ser muito treinados para não transportarem preconceitos ou instruções. Agora,
Também penso no caso do segurança, que se está trabalhando e há pedintes, negros, brancos, ruivos ou quaisquer pedintes, e eles abordam clientes, vai haver reclamação e o emprego dele fica em risco, né? Tem que haver muita sensibilidade e muito cuidado. Nós temos muitos casos e é bom que esse pai faça publicidade disso, para que as pessoas criem uma sensibilidade e debatam o preconceito. Mas, naturalmente, eu não sei se é exatamente só um caso de racismo ou é um caso em que no Brasil temos o cruzamento de dois problemas, o preconceito social numa ordenada e o preconceito étnico-racial numa abscissa. O racismo brasileiro com frequência se confunde com o preconceito de classe e a demofobia, o horror aos pobres. Então, é bom que esses casos surjam e nós possamos trazer à tona esse debate. Senão, vai como é sempre tratado debaixo dos panos. É preciso que o shopping Higienópolis se manifeste publicamente, treine de novo os seus funcionários e insista que ele condena abertamente qualquer gesto preconceituoso, para que esses mal-entendidos não ocorram nunca mais. Precisamos trazer muito. O sol tem que bater nesses cantos escuros do nosso comportamento, tem que bater nessas áreas pouco iluminadas do nosso comportamento, para que a gente pense muito sobre essa questão, que é muito grave, porque no shopping passou rapidamente, na periferia não passa tão rapidamente e as pessoas são abordadas e agredidas pelo crime de terem melanina. Esse é o grande crime na consciência racista brasileira. Professor Leandro Carnal volta com a gente na sexta-feira aqui no Bastidores do Poder. Obrigada, hein, professor? Até lá. Eu que agradeço. Boa noite. Até logo.